Aleluia. Neste momento comece a orar, querido. Comece a pedir para Ele: Espírito Santo, vem, inunda o meu coração de amor, de alegria, de paz, para que eu possa levar tudo isso para este mundo caído, para este mundo que precisa de Ti, Deus. Vamos, abra a tua boca, comece a orar, comece a declarar: Espírito Santo, eu estou aqui porque eu preciso de Ti, eu preciso da Tua chuva, eu preciso do Teu rio passando por dentro de mim, Deus. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós nesta manhã, Deus. Nós estamos aqui para clamar, para gritar: Deus, olha para mim e faz chover, Senhor Jesus. Derrama no nosso coração, Deus. Ele está passando nessa manhã. Diga: inundar o meu. Inunda mais, Senhor. Inundar o meu coração. Faz chover. Aleluia, Deus. Te glorificamos nessa manhã. Te glorificamos, Senhor. Tu és bom. Tu és bom. Obrigado. Obrigado por este momento, por esta oportunidade de te louvar, de te adorar. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Continue com seus olhos fechados. O Senhor é palpável nessa manhã. Neste momento, querido, você que não está concentrado, se concentre. Se concentre nesta manhã. Comece a orar. E a unção e a glória que está sobre a tua vida vai tocar aquele que está do teu lado. Espírito Santo, sei que os teus olhos sempre atentos permanecem, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, Senhor, sei que os teus olhos, Ele olha para ti.
mas tua. Agora eu quero que você cante com força. Posso enfrentar? Vamos. Posso enfrentar o. Não podem não. Minha. Deus de aliança, Deus de promessa. Tudo que Ele prometeu para a tua vida vai se cumprir. Vai se cumprir. As promessas que Ele tem para a tua vida vai se cumprir. Vai se cumprir. Vamos, diga, vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Eu sei que vai. Obrigado, Espírito Santo, porque nessa manhã o Senhor veio. E eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa desse lugar vai sair tocada pelo Senhor. Obrigado, Senhor, porque muitas pessoas, acredito que pelo menos uma pessoa que está nesse lugar teve resistência para vir nesta manhã. E o Senhor conseguiu trazer para receber e para entregar um louvor, uma adoração sincera a Ti, Deus. E em nome de Jesus, no decorrer do culto, a palavra vai vir como espada de dois gumes, penetrar no coração desta pessoa, para gerar metanoia, para gerar mudança de vida. Porque a principal marca do Evangelho, querido, é a mudança de vida, mudança de caráter, transformação. É sair do velho estado e passar a um novo estado, e passar a ter novas atitudes. E assim o Senhor, Ele vai falando contigo, Ele vai mostrando para aquilo que tu veio para essa terra, o teu chamado, o teu ministério, o propósito. E não te preocupas, por mais que esteja demorando, mas se você estiver dando brecha, se você estiver no lugar certo, no teu secreto pagando preço, vai se cumprir em nome de Jesus. Ah, Felipe, mas eu tenho 50 anos, eu tenho 60 anos, não importa. As promessas de Deus vão se cumprir para a tua vida. Smith Wigglesworth, ele era velho, considerado homem velho, quando começou o seu ministério. Várias pessoas ressuscitaram através do seu ministério. Vidas foram impactadas através do seu ministério. E ele era considerado um homem velho, um homem já no fim da idade. Então, querido, enquanto há vida, há esperança. Enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver respirando, há esperança para você. Não deixe que o diabo diga que você não vai conseguir. Não deixe que o diabo diga que você não vai alcançar os seus objetivos. Confie em Deus, e o resto Ele vai fazer na tua vida. Aleluia. Mas tua palavra vai se cumprir. Dê uma salva de palmas bem forte a Ele. Oh, obrigado, Deus. Glória a Deus. A paz, amados. Eu queria nessa manhã compartilhar algo que eu fui muito ministrada na nossa reunião de oração. Nós estamos fazendo um estudo sobre o livro Uma Vida com Propósito. Eu não sei se vocês já leram esse livro, né? São 40 dias e você ali desvendando qual o propósito da nossa vida.
E aí, amados, em um determinado capítulo 5, no finalzinho do capítulo, o autor falou algo interessantíssimo sobre riquezas. E aí eu anotei ali e deixei guardado. E aí eu senti de compartilhar com os irmãos nessa manhã. E aí eu faço da fala de Charles Spurgeon, né, a minha fala nessa manhã. Como eu gosto de compartilhar alguma coisa de livro com vocês, eu queria falar isso, né? Ele diz assim, que nós devemos viajar por bons livros, mas que a gente deve morar na Bíblia. Amém? Então eu compartilho alguns livros com vocês, mas a morada é a Bíblia. Né? E esses livros são boas viagens que o Senhor permitiu para que a gente conhecesse alguns testemunhos. Dito isso, ele, no capítulo 5, ele diz assim, a maneira que nós enxergamos a vida. Qual a maneira que nós enxergamos a vida? Porque dependendo do que a gente está enxergando da vida, é o que vai moldar a maneira da gente viver. E lá ele coloca 3 maneiras bíblicas de ver a vida. Porque se eu perguntar para algumas pessoas aqui, a gente vai ter a tendência a falar coisas naturais. A vida é uma batalha, é uma festa, é uma correria, né? É uma maratona. Só que essa não é a maneira que a Bíblia nos ensina a ver a vida. E aí o autor, ele diz que a Bíblia nos ensina que a vida é um teste, a vida é uma incumbência de confiança e uma atribuição temporária. E nesse capítulo ele fica só nas 2 primeiras. A vida é um teste e é uma incumbência de confiança. E a gente pensa que às vezes isso não tem nada a ver. E tem tudo a ver, né? A vida, amados, ela é cheia de testes colocados para cada um de nós. E dependendo de como nós estamos vendo a vida, à luz da Bíblia, nós vamos sendo aprovados. E vamos passando para outras fases, né? Ou seja, nós estamos em constante testes na nossa vida. E às vezes nós somos reprovados em alguma nós não fomos aprovados. Então é por isso que a gente deve estar atento, porque se a gente não for aprovado, provavelmente a nossa vida ela vai estar um pouco, né? Aquele perrengue, aquela dificuldade. E eu achei isso incrível, que ele diz assim, olha, Deus está nos observando. Deus está, né, olhando para nós e vendo se nós vamos ser aprovados, porque Ele deseja que a gente seja aprovado. E quando a gente é aprovado, em cada uma das fases da nossa vida, Ele vai depositando mais confiança em nós. A incumbência de confiança, né? Ele deposita confiança em nós. E aí ele embasa essa sua fala lá no livro de Lucas, capítulo 16, lá no versículo 11. Lucas 16, 11. Onde ele diz assim, eu vou ler na versão NVI para ficar mais fácil da gente entender. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas? E nesse momento ele começa a trazer para o lado das riquezas. Porque muitas pessoas passaram em vários testes da vida, né? Mas quando chega nas finanças, nas riquezas, ela não consegue confiar plenamente no Senhor. E ela não consegue mais avançar. Ela fica travada a vida. Que teste é esse que Deus faz conosco? Teste de caráter, teste de confiança, de lealdade, de fé. Esse é o teste que nós estamos sendo moldados até a volta de Jesus, né? E assim como nós, amados, bora botar na nossa vida. A maioria aqui eu acredito que são pais, são mães, né? Ou tios. Como é satisfatório quando a gente diz assim para um filho, ó filho, eu confio em você para realizar essa tarefa. E eu espero que você tenha êxito nela. E aí a gente sai. Quando a gente retorna para casa, que a gente vai ver o que o nosso filho fez, né? Com aquela confiança que nós depositamos ali nele. Ele diz, olha mãe, assim eu fiz, assim eu cumpri. Como é prazeroso, não é, irmãos? Quando a gente vê que o filho foi digno de confiança, que bom que ele honrou aquele voto de confiança que eu dei nele. Pois assim é o Senhor conosco. Se Deus nos deu dons, talentos, riquezas nessa terra, Ele está olhando como nós estamos usufruindo dela. Ele está olhando como nós estamos administrando isso. O que é que você tem feito com as suas riquezas materiais? Como você tem gastado as suas riquezas materiais que o Senhor confiou? Isso revela como é a sua visão de vida.
E se a gente não cumprir, como a palavra diz, compartilhando, não é? Se a gente não dizima e oferta, porque, amados, dizimar e ofertar é algo tão pequeno diante de vidas que o Senhor quer nos entregar, diante de ministérios que vão alcançar e impactar vidas. Como que nós, às vezes, não somos fiéis nessas pequenas coisas? A gente acredita que o Senhor vai nos dar almas para cuidar, porque isso são riquezas espirituais. Então a gente tem que passar nesse teste aqui, nesse teste das pequenas coisas, da pequena confiança, de dizimar e ofertar na casa do Senhor com zelo. Aí as demais coisas, amada, os ministérios, não é? O evangelismo, a pregação da palavra, o Senhor vai nos confiar. Por quê? Porque nós somos aprovados e fomos dignos de confiança no Senhor. Então, nesta manhã, eu queria convidar você a ser esse filho que o Senhor, né, confiou a nós, trazer os dízimos, as ofertas à casa dele, para que mais coisas a gente possa usufruir do Senhor, sendo aprovado em todas elas, amém? E aí eu convido você a dizimar, a ofertar. Os irmãos vão estar entregando os envelopes. Nós temos o número do nosso Pix, que é 23 266 694 000109. Temos também, amados, a maquininha do cartão de crédito. Então, assim, não tem mais desculpas, não é? Nós estamos aqui com a tecnologia ao nosso favor. Então, tudo aqui está favorável para a gente vencer esse teste das finanças, amém? Então, levante sua mão e vamos ofertar na casa do Senhor. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, família em todo tempo. Tenho amigos. Glória a Deus. Vamos levantar, amados, para a gente fazer uma oração ao Senhor. E eu convido você, né? Se você tem lutas nessa área, se você ainda não tem discernimento sobre o dizimar, o ofertar na casa do Senhor, aproveita esse momento e clama a Ele. E peça para que Ele tire as escamas dos olhos, tire aquele coração endurecido para essa área, porque Ele transforma e Ele muda o nosso entendimento. Porque se não for o Espírito Santo, amados, quem será nós diante disso, né? Só Ele nos convence, não é? Então, vamos orar ao nosso Senhor, amém? Jesus, o Senhor não nos deve nada. Nós não estamos aqui para barganhar contigo, porque o Senhor não precisa se esforçar para fazer mais nada por nós. Nós somos gratos pelo teu sacrifício naquela cruz. E por causa, Senhor, do teu amor derramado ali, que nos alcançou em pleno 2023. E creio que nos alcançará e permanecerá nos nossos corações até a eternidade. Nós queremos ser como um bom filho, digno de confiança diante de Ti. Que o Senhor esteja olhando para nós e dizendo assim: Tu és aprovado nos testes, Tu estás aprovado. E o Senhor vai nos ajudar nesta caminhada e nos levar a alcançar a salvação eterna, Pai. Então, Senhor, todo esse esforço que nós fazemos de dizimar e ofertar é tão pequeno diante de tantas maravilhas que nós desfrutamos. Recebe, Pai, os nossos humildes dízimos e ofertas nessa manhã, mas que eles estão entregues a Ti com um coração sincero, um coração puro, com lealdade, com fidelidade, confiança em Ti. Cremos, Pai, no Teu poder, cremos tremendamente na Tua provisão. Cremos, Senhor, que o Senhor já nos deu tudo que nós precisamos.
que ele cheire para ti suavemente, Senhor. Que ele não venha, Senhor, trazer tristeza ao teu coração, porque o Senhor conhece e sonda os nossos corações e vê que com alegria nós estamos devolvendo aquilo que o Senhor nos confiou. Pai, se possível for, confia, Senhor, em nossas mãos as riquezas espirituais para esses dias. Que a gente seja, Senhor, confiável a tal ponto, Pai. Que essa igreja, Senhor, seja, Senhor, vista por Ti como a menina dos Teus olhos, porque nós obedecemos, nós amamos obedecer a Tua palavra. Pai, continua se manifestando nesse lugar. Então, Senhor, nós oramos, agradecidos por tudo, Pai. Agradecidos, Senhor, por Tua palavra ter promessas imensuráveis para as nossas vidas. E em nome de Jesus Cristo, que nós oramos agradecendo, Pai. Amém. Glória a Deus. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo pra me dar a salvação. Aleluia. Salve de palmas, Senhor Jesus. Bom dia, povo de Deus. Aleluia. Crianças, lá atrás, os tios estão aguardando vocês. Adolescentes também. Avisos rápidos aqui. Encontro com Deus, dia 18, 19 e 20 de agosto. Está se aproximando a data, então você faça sua inscrição. Ainda temos vagas ainda. Preço antigo. Preço de 2 anos atrás aí. Dias 18, 19 e 20 de agosto. Encontro com Deus. E no dia 3 de junho nós vamos ter um evento aqui também. É o lançamento do livro da nossa irmã. Ia falar Eliane. Estou profetizando. É da Leana. Esquece até o nome do povo, é verdade. Então, dia 3 de junho, o nome do livro é Parecia Impossível. É uma história que ela está contando a respeito de um testemunho muito forte na vida dela, na vida da família dela. Então, dia 3 de junho, lançamento do livro Parecia Impossível, da nossa amiga e irmã amada Leana Mendonça. Conferência, derramamento do Espírito. Do Espírito. Conferência, derramamento do Espírito, dia 30 de junho, 1 e 2 de julho. E na ocasião nós estaremos aí também
comemorando os 10 anos da Igreja Avivamento Cristão. É uma criança, adolescente, pré-adolescente aí, que já está sendo mostrada para o mundo, amém? Mundo, verdadeiramente. Lá no Chile, estão assistindo lá no Chile, viu? Aulas de batismo. Você ainda não é batizado na igreja, quer se batizar, procura aqui o nosso irmão, o pastor Jadiel, nosso amado, querido pastor Jadiel, e você dá o seu WhatsApp para ele, ele vai marcar com você, vai colocar você no grupo, e aí você vai ser batizado em nome de Jesus. Amém? Amém, povo? Glória a Deus! Chamar aqui o nosso pastor Zezinho Siqueira. Ele... Dia dos Namorados. Vai ter? Eita, encontro de casais, comemoração do Dia dos Namorados, dia 12 de junho, aqui, né, pastor? Aqui na igreja. Não vai ser no chalé, não. No chalé é depois. 12 de junho, encontro de casais, aqui na Igreja Avivamento Cristão. Não perca, venha, traga sua esposa. Tem namorada também? Sem esposa. Namorada não, só esposa. Oi. Então vamos lá, pastor Zezinho, venha cá. Vamos orar por ele. Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Pai querido e santo Deus, quanto nós já recebemos nessa manhã, Deus, mas eu sei que o Senhor tem mais para nós. E o banquete está sobre a mesa. Então, meu Deus, enche os nossos corações com a Tua palavra em nome de Jesus. Usa mais uma vez a vida do Teu filho, assim como o Senhor tem feito todas as vezes que ele subiu nesse altar. Mais uma vez eu te peço, guarda a casa dele, a família dele e tudo que diz respeito a ele, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus, amém, povo? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quem ama a palavra do Senhor aí? Aleluia, vai abrindo sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2. Ontem eu tive o privilégio de estar lá numa igreja de um amigo nosso, pastor Denilson, lá no Disseu, ministrando para casais. E dia 12 vai ser o nosso encontro de casais aqui, então os casais já vão se preparando que a gente vai logo anunciar como é que vai ser. Vai ter com certeza um custo para cada casal, porque vai ser dia dos namorados. Então você, ao invés de levar a sua esposa para algum lugar diferente, você vai trazer para a igreja. E aí a gente vai, eu não sei, vamos decidir se a gente vai restringir só para os maridos e mulheres, se vamos trazer os namorados também, porque vai esquentar um pouco aqui, sabe? Vai dar aquela esquentada. E aí nós vamos ver se a gente suaviza, obrigado, varão, a gente suaviza o assunto para pegar os namorados, casais namorados, se a gente fala bem quente, sem namorado, só marido e mulher. Que aí provavelmente vão sair daqui direto para os hotéis, não para motel. Crente não vai para motel. Mas de repente reservar um hotelzinho para passar o resto da noite brincando, né? Namorando. Por isso que, vamos ver se a gente vai abrir para os casais, se vai ser só abrir para os namorados, se vai ser só para casais. Você que não é convertido ainda, ou melhor, dessa igreja, convertido, às vezes a pessoa vem e já é convertido em outra igreja, mas ainda não é dessa igreja, desse ministério. Levante a mão, você que não pertence ainda a esse ministério, levante a mão, queremos identificar você. Deus abençoe, Deus abençoe. Olha quantos visitantes. Vamos aplaudir o Senhor pelos nossos visitantes. Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo. Esse é Avivamento Cristão. Se gostar do culto, volte mais vezes. Se não gostar, volte até gostar. Não sai daqui não, fique conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. Lá menor. Aleluias. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei
ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu, me compreendeu, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Vem, Espírito Santo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Aleluia. Quem deseja ser um pouco mais cheio do Espírito Santo aí diz amém. Eu creio que Ele tem uma porção gloriosa para cada um de nós essa manhã. Você veio aqui, você poderia por algum motivo não ter vindo nessa manhã, mas Ele garantiu que você viesse. Ele tem algo para a sua vida. Você vai voltar com uma porção a mais de Deus para a sua casa hoje, em nome de Jesus. Essa semana você vai andar guiado por Ele. Aleluia, vai ser tremendo, em nome de Jesus. E portanto a palavra que vamos compartilhar aqui, segundo Reis, capítulo 2, vamos falar sobre o tema porção dobrada do Espírito. Diga comigo, porção dobrada do Espírito. Balança quem está do seu lado e pergunta: você quer porção dobrada nessa manhã? Então vamos fazer um negócio aqui, vamos começar a contagiar um ao outro aqui. Põe a sua Bíblia na cadeira e dê um abraço, pelo menos em 150 pessoas. Pelo menos 150 pessoas. Baixou aqui, foi só o retorno mesmo que abaixou, foi? Foi só o retorno que abaixou aqui? 150 pessoas aí, dá um abraço e diga: receba a porção dobrada nessa manhã. Porção dobrada! Porção dobrada do Espírito Santo sobre a sua vida nessa manhã. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo, Rabassore Calarabachai. E vem, Espírito de Deus, sopra neste lugar, vem descendo, descendo como fogo, aleluia, vem como em Pentecostes e vem nos encher de novo, Senhor. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, aleluia, glória a Deus. Agora você pode sentar. Abra a Bíblia em 2 Reis, capítulo 2. E à medida que a palavra for lida, eu creio que o Senhor já vai começar a tocar você. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias. Deixa pelo menos o retorno aqui um pouco mais alto, o meu retorno, para não gritar muito. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. De onde? De onde? De onde? Gilgal. E disse Elias a Eliseu:
fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Aonde? Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Aonde? A Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Aonde? Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens. Quantos? 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres. Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Quem quer isso aí? Esse espírito aqui é unção. Quando a Bíblia vai se referir ao Espírito Santo no mesmo texto, se refere com E maiúsculo. Aqui é o mesmo Espírito que Jesus fala que viria João Batista. João Batista viria no espírito de Elias. E o espírito lá é E minúsculo, se referindo natureza ou habilidade, unção. Certo? Então eu quero a unção dobrada que há em ti. Eu quero essa habilidade que você tem. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo. Um carro de quê? De fogo, com cavalos de fogo. Eu não sei por que alguns crentes têm medo de fogo, tem aversão a fogo. Quando se fala de fogo, eu não sei porque esse pastor fala tanto de fogo. É porque eu leio a Bíblia, meu irmão. Tem tanto fogo na Bíblia. O próprio Deus se apresenta como fogo. A sarça que ardeu foi como fogo. O fogo que veio e consumiu o sacrifício de Abraão foi como fogo. Hein? Fogo está na Bíblia. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Jesus tem olhos como chama de fogo. O trono de Deus é calçado de fogo. O Espírito Santo veio em forma de fogo, porque Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Você vai para onde, meu irmão? Tu vai para o fogo, ou fogo do céu, ou fogo dos ínfas. Porque o inferno também é um lugar de fogo. Então, teu destino é o fogo. Um dia eu vou pregar o destino do fogo. Esse é o nosso destino. Ou você... Aí não, eu não gosto do fogo não, pastor, eu gosto só da Bíblia, só gosto da Bíblia. Pois é, Jeremias 23, 29 diz que a Bíblia, a palavra de Deus é como um fogo. Não tem para onde correr. Se você não quiser fogo, sai da igreja para ir para o outro fogo. De qualquer forma, não tem para onde correr, é fogo. Fogo!
Então, veio carruagem de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Esse redemoinho, ele foi formado pelos cavalos de fogo. Então os cavalos começaram a rodar ao redor de Elias, e Elias foi levado. Sabe essas coisas que a gente assistia? Alguns assistem ainda, né? Os desenhos animados, faz o redemoinho, né? Tem cavalo de fogo, tal. Tudo isso isso aí é inspiração. Os que têm inspiração de Deus, inspiração celestial. Os que têm inspiração do diabo, o diabo sabe o que há no mundo espiritual, então ele também inspira. Se você era alguém que assistia filme de terror, porque crente não assiste filme de terror, amém? Crente que assiste filme de terror, ele vai ter batalhas espirituais. Filme de terror, ele ministra a maldição na vida das pessoas. Então não assista filme de terror, não vai para o cinema assistir terror. E os filmes de terror, na maioria deles, são inspirações das trevas. Muitas coisas que são mostradas ali, de fato acontecem no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é carregado dessas coisas que a Bíblia mostra. E aí, bom, o redemoinho, formou-se um redemoinho. A Bíblia não diz se Elias montou em um daqueles cavalos ou em um daqueles carros. O fato é que gerou-se um redemoinho e ele subiu no redemoinho. Eu acredito que tinha faíscas de fogo no redemoinho, porque o redemoinho é criado por cavalo de fogo. O que vendo Eliseu chamou, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Era uma expressão de admiração. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que ele caíra. E voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias, ou seja, a unção de Elias, repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra, e disseram-lhe: eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar teu Senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor. Veja aqui que o Espírito do Senhor agora está com E maiúsculo. O Espírito do Senhor, e o lançasse em algum dos montes, ou em algum dos vales. Porém ele disse: não os envieis. Como quem diz: eu sei que ele não está caído em algum lugar, porque eu o vi ser levado para o céu. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Elias é uma figura de Jesus na Bíblia, em vários aspectos, porque Jesus ele veio cumprindo o ofício de profeta. E assim como aconteceu com Elias e Eliseu, aconteceu com Jesus e conosco. E eu quero já antecipar isso, para que à medida que a gente for lendo e compartilhando, você já esteja conectado, acreditando que da mesma forma que aconteceu com Eliseu, já começou a acontecer com você, está acontecendo e vai acontecer muito mais. Vai completar a obra que o Senhor começou. Então, quando Eliseu falou assim: eu quero porção dobrada do que há em ti, Elias falou assim: se você me vir subir, se você tiver o privilégio de contemplar a minha subida, então se te fará. Se você não ver, não vai acontecer. Jesus também, ele disse para os discípulos: vocês vão andar numa porção dobrada.
João capítulo 14, versículo 12, Jesus fala que nós faríamos, vós fareis as mesmas coisas que eu faço, e as farás maiores. Ou seja, porção dobrada, haverá uma unção maior para vocês. E saiba, irmãos, talvez você esteja dizendo assim: olha, puxa, eu acho que é impossível uma porção maior na minha vida do que o que havia em Jesus, porque Ele era santo, Ele era Deus. E eu te digo que ainda mais por isso é necessário que a gente tenha uma porção maior que Ele. Porque Jesus, como um homem santo, claro que Ele precisou da unção do Espírito, mas Ele não precisava tanto quanto nós. Porque nós somos limitados, somos pecadores, somos vulneráveis. Então nós precisamos de uma medida maior, de uma graça maior do que a que Jesus, Ele se utilizou. Porque Jesus não dava tanto trabalho para o Espírito como nós. Jesus, Ele era obediente. Jesus não tinha as paixões que nós temos, ainda que as tentações eram reais na sua vida. Mas Ele não tinha a semente de Adão, que o inclinava para os erros. Nós temos a semente de Adão. O pecado está dentro de nós, que nos inclina o tempo todo para nos desviar do caminho. Então nós precisamos muito mais do que uma porção. Nós precisamos de uma porção dobrada. Precisamos de uma porção que nos habilita a fazer algo para Deus, e uma porção que nos habilita a ser de Deus. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Precisamos de unção para fazer algo para Deus, mas precisamos muito mais de unção para cumprirmos a vontade de Deus, conseguir andar no caminho do Senhor. Porque a piedade, o caminho da piedade é o nosso chamado. A nossa vocação, a Bíblia diz que a vontade de Deus é a vossa. Porque a vontade de Deus é a vossa santificação. Decorar alguns versículos é importante. A vontade de Deus é a vossa santificação. Como é que a gente se santifica? Só há uma maneira de nos santificar. Só há uma maneira de nos santificar. É nos enchendo daquele que é santo. E o Espírito é santo. Então eu preciso do Espírito Santo para me santificar, para me habilitar a ser de Deus, para queimar as raízes que me puxam para o pecado. Presta atenção. Há 3 tipos de gente no contexto religioso. Aquele que às vezes até visita uma igreja, mas ele não se converte a Cristo. Então no seu ciclo de prioridades e importâncias, existem ele que está no centro, a pessoa que está no centro. Quando eu não tenho Cristo na minha vida, mas visito uma igreja de vez em quando, eu estou no centro da minha vida, eu sou prioridade. Depois de mim vem as prioridades secundárias: dinheiro, saúde, família, trabalho, as coisas que têm a ver comigo. E aí tem Deus fora dos meus ciclos de importância. E Ele está fora da lista, Ele está longe. É uma pessoa que, por exemplo, não se converte. Ela visita o ambiente religioso, mas ela é o centro. Ela é tanto o centro que ela não quer abrir mão de coisas na sua vida por causa de Deus. Então Deus... Quem sabe faz ao vivo. Resolvi. Então existe aquela pessoa que ela se converte. Ela entra na igreja, até se batiza. E Jesus entra no seu programa de prioridades. Mas
algumas dessas pessoas ainda continuam no centro. Eu sou o centro da minha vida. E Jesus é tão importante quanto a saúde, a família, o trabalho. Então Jesus é mais um item de importância na sua vida. É um cristão religioso. João Wesley falava desse tipo de cristão. Ele dizia assim, ó: a conversão tira o cristão do mundo. Ele saiu dos bares, ele saiu dos ambientes, sabe, de amizades erradas. Ele entrou no ambiente de Deus. E Jesus faz parte da sua vida agora. Então ele se converteu a um ambiente religioso, a Cristo. Então a conversão tira o cristão do mundo. Mas existe um outro nível, que é o que Deus quer. João Wesley dizia: a santificação tira o mundo do cristão. Não basta você sair do mundo, o mundo tem que sair de dentro de você. É quando você sai do centro e você vai para um dos programas de prioridade da sua vida e você coloca Jesus no centro da sua vida. Só é possível isso acontecer quando o Espírito Santo queima as raízes pecaminosas de dentro de nós. Enquanto tiver raízes que nos puxam para o mundo, Jesus, ele ainda não assume o centro da nossa vida. Ainda estamos questionando coisas e ainda estamos relutando e insistindo em viver a nossa própria vontade e não a dele. É igualmente uma árvore que você tenta matar podando os galhos. Eu vou matar aquela árvore, aí você corta todos os galhos, deixa só aquela parte do tronco para os galhos que tem as partes grossas dos galhos. Meses depois, os galhos estão tudo de volta. Não se mata uma árvore cortando o galho. Tem gente que tenta matar a árvore cortando aqui o meio do tronco. E dependendo da terra, a árvore não morre, ela volta a brotar. Se você quer matar uma árvore, você tem que arrancar pela raiz. O autor aos Hebreus falou assim, ó: que não haja dentro de vós nenhuma raiz de amargura, que uma vez atuando diante de vocês, façam vocês se desviarem da fé. Então, a função do Espírito qual é? Queimar as raízes malignas do coração, de maneira que a gente não venha voltar a brotar. Quantas pessoas tomam decisões? Eu nunca mais vou fazer isso. Mês depois, está fazendo tudo de novo. Por quê? Porque podou o galho, mas não matou a raiz. A importância de ser queimado pelo fogo do Espírito, a importância de se envolver nessa lareira de Jeová, é que quanto mais tempo você passa lá, nessa presença de fogo, as raízes vão sendo queimadas, se tornando cinzas, e não tem mais como voltar a nascer. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Então, essa é a tremenda função do Espírito Santo na nossa vida, é nos santificar. E nós precisamos dessa porção dobrada, essa porção que vai ajudar não somente a gente fazer coisas para Deus, mas a gente ser, sobretudo, de Deus. Um pregador foi colocado na lista das preferências de uma igreja que queria fazer uma conferência. E aí, era uma conferência pentecostal, uma conferência de avivamento. E aí tinha dois pregadores que eles estavam decidindo. E um dizia: não, mas aquele pregador, ele tem poder de Deus, ele tem o Espírito Santo, as coisas acontecem e tal. E aí eles começaram a tendenciar para aquele pregador que tinha o Espírito Santo. Só que outros começaram a falar assim: olha, esse tem o Espírito Santo, mas esse outro a gente percebe que o Espírito Santo o tem. Ele não só tem poder, mas ele é alguém que tem caráter, que é obediente ao Espírito, que é guiado pelo Espírito. Isso é tão importante para a nossa vida, irmãos. É tão importante, porque muitos de nós queremos poder, queremos expulsar demônios, queremos falar em línguas, e o Espírito Santo quer o nosso coração, e a gente não dá para ele. Fazer um arruaço para Deus, quando Deus não consegue ter a tua essência, o teu coração, não fez muita coisa. Por quê? Porque muitos vão dizer: Senhor, fiz tanto em teu nome, expulsei demônios, fiz maravilhas, profetizei. E ele vai dizer assim: mas o teu coração não era meu. Em algum momento teu coração foi roubado.
apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade é uma raiz no coração, que tem que ser queimado. Você que é novo convertido, está chegando agora na igreja, comece a tomar essa consciência para si. Não basta ser um domingueiro, não basta ser assíduo nos cultos, você precisa ir além disso. Você precisa permitir Jesus entrar em lugares mais profundos no seu coração e arrancar daí de dentro coisas que são necessárias ser arrancadas, queimadas pelo Espírito de Deus, amém? Então, acontece conosco o que aconteceu com Eliseu. E para Eliseu chegar nesse nível de unção, nessa conquista de unção, ele teve que passar por algumas etapas da sua vida. Eu já preguei essa palavra aqui na igreja. Para quem lembra, vai relembrar. Alguma coisa a mais, creio que vou falar aqui. Mas nós não podemos esquecer que muito mais do que caminhando para ter sucesso, muito mais do que caminhando para ter um casamento restaurado, uma família respaldada, muito mais do que caminhando para ter resposta de Deus em algumas áreas da nossa vida, nós precisamos entender que a nossa caminhada principal é para ser crente, é para agradar ao Senhor, é para conseguir estar face a face com Deus, de maneira que Ele nos aceita na sua presença, amém? Porque tem gente que diz assim, não pastor, por causa da graça Deus sempre me aceita. Ei, a graça toca quem não conhece o Evangelho, para trazê-lo. Quem conhece o Evangelho não deve viver, sabe, fiado nessa graça que cobre os seus defeitos. Quem entra no Evangelho e passa a conhecer o Evangelho, precisa tomar consciência que agora mudou de estágio. Agora eu não sou só mais atraído pela graça. Agora a graça em mim me impulsiona a ser obediente. Jesus fala assim, ó, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então o povo lá fora não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Então a graça do Senhor vai lá e atrai essa pessoa. Quem está no Evangelho não erra, porque ele conhece as Escrituras e o poder de Deus. Quem é que conhece as Escrituras aqui? Quem conhece o poder de Deus? Nós conhecemos, então nós não erramos mais. Pastor, quer dizer que vocês são tudo bonitinho, perfeitinhos, você não faz nada errado. Fazemos, por quê? Porque nós desobedecemos. Nós não erramos, nós desobedecemos. Erra quem não sabe. Quem sabe e faz errado é desobediência. O filho, quando faz pela primeira vez uma coisa errada, ele errou. Aí o pai ensina, é assim, não faça isso. Aí ele faz de novo, desobediência. Você foi para o seu caminho, mas é porque eu não sabia. Por que você foi? Porque eu não sabia. Pô, agora você sabe, no outro dia foi de novo. Por que você foi? Agora não posso dizer mais porque eu não sabia. Porque eu sou desobediente. Eu gosto de desobedecer. Aí os pais de antigamente, uma cacholeta era moleza, não era nada. Não vou dizer para você o que os nossos pais da geração de 40 para cá faziam para a gente aprender. Davam um beijo no rosto, no pescoço, passava a mão na cabeça, meu filho, desobedece mais não, meu filho. Hoje se tira um celular, hoje se tira, né? Menino sente, mas tipo, tudo bem, tira o celular, mas tem uma TV do tamanho do mundo lá. Adianta o quê? Fique trancado no seu quarto. Eu achei tudo que um adolescente quer hoje, ficar trancado no quarto dele. Bom, então, nós fomos chamados para fazer o que Eliseu fez, para conquistar o que Eliseu conquistou, precisamos viver os estágios que ele viveu. E aqui nós temos 4 fases da vida de Eliseu. Ele viveu 4 fases para chegar nesse momento de receber essa unção que veio sobre ele. Primeiro estágio, o estágio de Gilgal. Segundo, o de Betel. Terceiro, Jericó. Quarto, do Jordão. Todas essas etapas nós vivemos na nossa vida. Aqui o versículo ainda 1 fala que eles estavam em Gilgal. A palavra Gilgal quer dizer lugar de aliança. Gilgal foi o lugar onde Josué pegou aquele povo que saiu do Egito e o povo que nasceu no deserto. Uma geração completamente diferente. A Bíblia diz que os homens que saíram do Egito de 20 anos para baixo, eles não foram circuncidados. Foram circuncidados homens de 20 anos para cima.
esses foram contados para guerrear as guerras. E esses que saíram de 20 anos para baixo, eles não morreram no deserto. Os de 20 anos para cima, a maioria deles caíram no deserto e morreram. Quando Josué entra e chega em Gilgal, prestes a tomar posse da terra prometida, ele pega aqueles jovens, que agora já com 40 anos, né? Agora eles estavam com 60 anos, saíram com 20 anos. Pega eles e pega todos aqueles que nasceram no deserto e circuncidou todo mundo. A circuncisão era um sinal de aliança de Deus com o homem. Quem aqui não sabe o que significa circuncisão? Não se pode levantar a mão, não tem problema não. Eu também não sabia até um dia desse. Todo mundo sabe? Vou dizer mesmo assim. Mesmo assim eu vou dizer. Porque eu tenho certeza que aqui tem gente que nunca nem ouviu falar. A circuncisão era a cirurgia de fimose. Era pegar a pelezinha do órgão genital masculino e cortar. Hoje se faz isso com anestesia, né? Dia desse fez uma cirurgia, me contaram. Um cabra macho, que quase nordestino, disse, fez a cirurgia de vasectomia. E naquele tempo parece que não tinha anestesia, não tinha nada. E fazia igual fazia com boi antigamente. Diz que sofreu que só, né? Hoje uma vasectomia diz que o cara nem sente, termina, já entra no carro, já sai. Mas não era vasectomia, lá era cirurgia de fimose. Naquele tempo nem faca tinha. Era aquelas pedras, quina da pedra. Fazia faca da quina da pedra. Pegava a pelezinha e fazia assim com a pedra. Ó. Crut, 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 crut. Só para você sentir, né? Quando isso acontecia, limitava o homem de tal maneira que eles passavam dias para se curar. Se os inimigos viessem e pegasse o povo nesse ato da aliança, eles matavam todo mundo, porque nenhum homem tinha capacidade de guerrear. Cada homem andava naquele, rapaz, se um palito que caiu no meu dedo, que furou meu dedo, eu passei um mês de perna levantada, imagine só, naqueles dias, pelo menos 15 dias, os homens andavam todos assim, ó. Ninguém conseguia andar, irmão. Então se viesse os inimigos, matavam todo mundo. Homem já é fraco para dor. Imagine. Quando foi que os filhos de Jacó, os 2 filhos de Jacó, acabaram com os homens da comunidade de Siquém? Depois que fizeram a circuncisão. Então a circuncisão é lugar de aliança. E esse lugar de aliança é lugar de morte, é lugar de dor, é lugar de você reconhecer que você é 100% dependente de Deus. Gilgal é o lugar onde você morre para a sua velha natureza, morre para o seu orgulho, morre para a sua força, e até você dizer assim, eu sou dependente de Deus, só Ele pode me guardar. A mesma coisa acontece com todos aqueles que entram no caminho do Senhor. É o momento que você se converte. Enquanto o homem não reconhece que ele é pecador, que ele é dependente de Deus, ele é durão. O pastor faz o apelo, quem quer aceitar Jesus? Eu nem preciso disso. Quem quer entregar a vida para Jesus? Aí de repente, abre os olhos do entendimento e ele reconhece, meu Deus, eu preciso me converter, que senão eu não vou para o céu. Eu preciso me converter, senão eu não tenho salvação. É quando ele começa a quebrar a velha natureza. É quando ele começa a ficar fraco diante de Deus e dizer assim, eu preciso do Senhor, porque eu não consigo ir para o céu sozinho. Ele se faz dependente do Senhor. E quando isso acontece, Deus quebra uma maldição. Porque não é à toa que a primeira aliança que Deus faz com o ser humano, que é uma segunda aliança, que é a aliança da lei, pela circuncisão. Não é a aliança da lei, é a aliança que ele fez com o patriarca Abraão. Não é à toa que Deus faz essa aliança tocando o órgão genital do homem. Porque a única maneira de se passar a semente é através do homem. Então o que é que Deus estava dizendo quando ele faz essa aliança com o homem? Está dizendo assim, ó, quando eu marcar você, quando eu me aliançar com você, o seu passado morre. Eu toco na área que você libera a sua semente, para que a partir de então, a sua semente seja santa, a sua semente seja diferente. É a mesma coisa que acontece quando nós nos convertemos. A Bíblia diz, Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, é necessário você nascer de novo.
Matar a velha natureza e você nascer de novo. Porque a única maneira de eu cortar toda a maldição que eu herdei de Adão e Eva e as maldições que eu contraí a partir da minha vida de pecado é nascendo de novo. A Bíblia diz que quando eu nasço de novo e quando eu me batizo nas águas, viu, pastor Jadiel? Cadê o pastor Jadiel? Aqui uma ajudazinha aqui para o teu ministério do aula do batismo. Quando eu me batizo nas águas, sabe o que acontece? Eu estou me aliançando com o Senhor. Eu estou quebrando toda a maldição, toda a acusação que o diabo tinha no meu passado. Desde quando eu fui concebido no ventre da minha mãe. Eu herdei a semente de Adão e Eva. A Bíblia diz no capítulo 2 de Colossenses que quando nos batizamos somos sepultados na água do batismo. Quando isso acontece, Jesus risca a cédula de culpa que havia contra nós. O que é a cédula de culpa? É a lista de dívida. Satanás tem uma lista enorme para todo ser humano. E cada pecado que uma pessoa comete, Satanás aumenta o item. Então quando nós nos batizamos, Jesus pega aquela lista de culpa. Desde quando nós nascemos, desde o primeiro tapinha que a gente deu na cara da mamãe. E a mamãe achava era bonito, não era? Dá de novo, pá! Dá de novo, pá! Desde aquele momento na infância, quando uma criança, um coleguinha pediu o brinquedo e eu escondi o brinquedo. Não, que é meu, egoísmo. Desde aquele momento que você deu aquela primeira dentadinha nos teus irmãos, Miguel. Aquela dentadinha de menino zangado. Jogou uma pedra. Eu atirei até de baladeira nos outros. Atirei. Eu quebrei dente de gente. Quebrei não, já estava mole. Deu um tapa, caiu. Todos os pecados que você praticou em toda a tua história, na hora do batismo, Jesus pega todos esses pecados e ele risca. Aí o diabo vai lá na lista e procura, não tem mais um item que culpa você. Por quê? Porque ele queimou a raiz de pecado que havia em você. Ele riscou a cédula de culpa e você nasceu de novo. Portanto, tudo aquilo que você viveu até agora morreu. E a partir de agora, a tua semente será uma semente santa. Tudo que vem de você é santo. Tudo que vem de você é pelo Espírito de Deus, ainda que com os seus defeitos. Mas você não carrega mais a maldição de Adão. Porque a Bíblia diz que agora você é um novo homem, não segundo Adão, mas segundo Cristo. Comprado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Os filhos que nascerem a partir de então são santos, são consagrados ao Senhor. Aquilo que você fizer com a obra das suas mãos pertence ao Senhor. Posso ouvir amém? Pastor, e os filhos que já nasceram, se estiverem debaixo da sua tutela, ainda são crianças, também são consagrados ao Senhor. Mas se eles já passaram para a consciência, pastor, aí eles vão ter que ter a mesma experiência que você, vão ter que nascer de novo, porque senão não são do Senhor. Eliseu precisou viver o Gilgal. Eliseu precisou ser este homem para Elias. Quem lembra aqui como foi que Elias encontrou com Eliseu? A Bíblia diz que Deus falou assim: Elias, pega Eliseu e unge no teu lugar. Elias pegou a capa que ele levava. Eliseu estava trabalhando, arando terra com os bois. Elias chega lá, ele tira a capa e passa sobre, é profético. Eita glória. Passa sobre Eliseu. Ele diz assim, ó: tu sabes o que eu fiz. Ele não disse nada. Eliseu já entendeu. Ele disse: me permita despedir dos meus pais. Sabe o que a Bíblia diz que Eliseu fez? Pegou o arado, quebrou o arado, matou os bois que ele usava, fez um cozidão, churrasco, fez festa para todo mundo. E ele deu tchau para o mundo. Ele deu tchau para sua família. E ele passou a seguir a Elias. Ou seja, eu não vivo mais para mim mesmo. Eu não mando mais em mim. Agora eu pertenço a este homem. É a mesma coisa que acontece quando Jesus chama você. Você precisa dessa consciência. Eu não pertenço mais a mim, não pertenço mais ao mundo. Eu pertenço agora ao Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo, Raimundo? Você está entendendo mesmo de verdade? É desse jeitinho aí. Se você não se batizar na próxima vez, nós vamos bater, vamos dar uma pisa. Não é possível. Então
Gilgal é o lugar onde eu morro para mim. Gilgal é o lugar onde eu abro mão de mim mesmo e faço uma aliança com o Senhor. E passo a pertencê-lo 100%. Amém? Segunda fase de Eliseu é Betel. Segundo versículo fala: e disse Elias a Eliseu: fica aqui porque o Senhor me enviou para Betel. Aleluia. Toca, Senhor, toca. Betel significa casa de Deus. Betel significa casa de Deus, casa do Senhor. Jesus falou assim: a minha casa será chamada casa de oração. Onde é que Betel nasce? Naquela viagem de Jacó, quando ele foge de Esaú, seu irmão, indo para a casa do seu tio Labão, ele dorme no caminho, põe a cabeça numa pedra, e ali ele tem um sonho, que era mais uma visão do que um sonho. Uma escada é posta entre o céu e a terra, e ele começa a ver anjos subir e descer. Quando ele acorda assustado, e ele diz: meu Deus, o Senhor estava aqui, está aqui, e eu não sabia. De maneira que esse lugar a partir de agora será chamado Betel, casa do Senhor. Ele fez um altar de pedra e consagrou aquele lugar ao Senhor. Eliseu foi levado por Elias, ou melhor, ele seguiu Elias. Porque uma coisa que você vai perceber que é igual à nossa caminhada com Cristo, é que Elias não chamava Eliseu. Ele até dizia: fica aqui, fica à vontade. Eliseu dizia assim: ó, eu irei contigo. Quando Jesus fez um discurso forte que 70 discípulos foram embora, o que ele falou para os 12? Fiquem à vontade. Querem também ir? Pedro diz o quê? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus falou assim: eu sou o bom pastor, dou a vida pelas ovelhas. As ovelhas me conhecem, ouvem minha voz e me seguem. Jesus não está atrás do rebanho empurrando, Jesus está indo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele não vai tocar você, ele está caminhando. Ele é o caminho, ele não para, ele está caminhando. É você e sou eu que temos que o quê? Seguir. Eliseu entendeu isso. Eu não preciso ser forçado, eu não preciso ser chamado. Eu sei qual é a minha vocação. A minha vocação é seguir. Paulo diz assim: ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem quiser me acompanhar pode acompanhar, porque eu estou acompanhando Cristo. Eu prossigo para o alvo. Eu não estou parado olhando para o alvo, eu estou prosseguindo para o alvo. Então eu digo para você, as igrejas estão se enchendo. Essa aqui será uma igreja lotada de muita gente. Lotada de muita gente. Mas eu preciso desiludir você. Dentro das igrejas que são lotadas de pessoas, existem os que estão ali por estarem, e existem os que estão seguindo a Jesus. Uma placa de uma igreja, um ambiente religioso não vai te salvar. E tem muita gente que sabe que está dentro da igreja, está velho na igreja e não é salvo, porque não se sentem seguindo a Jesus. Então Elias fala: fica aqui, porque eu vou para Betel. Eliseu disse: este é o meu lugar. Eu não posso estar em outro lugar. O meu lugar é na casa do Senhor. Tem gente que até se aliança, se batiza, mas não permanece na casa. Passa um tempo e sai fora. Se você quiser a unção que Deus liberou sobre Eliseu, você precisa entender que o teu lugar e a tua morada agora se chama Igreja do Senhor. Que ela hoje aqui está sendo representada pela placa Avivamento Cristão, como outras estão sendo apresentadas por outras placas. Mas a igreja não são as placas, a igreja é o corpo de Cristo que está dentro das congregações. O corpo, porque dentro dos ajuntamentos existem aqueles que não são corpo de Cristo e os que são corpo de Cristo. Amém? Você é livre, completamente livre para escolher qualquer placa denominacional que você quiser. Qualquer congregação que a base é Cristo, você está livre para ir. E para vir para cá, aleluia, aleluia, né? Você está livre, você só não está livre para sair do corpo de Cristo. Então tem gente que se batiza, faz aliança, aí depois começa a se ausentar da igreja.
começa a comprometer o seu compromisso com os cultos. E ela vai se esfriando, daqui a pouco ela se sente mais fora do ambiente do que dentro. Eliseu entendeu, para eu ter a unção que há nesse homem, eu preciso amar a casa do Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não deixando a vossa congregação. Volta a falar, você não é obrigado a estar em nenhuma placa denominacional, mas a partir do momento que você decidiu estar no corpo de Cristo, naquele ambiente, seja firme, seja intenso, participe de todas as atividades, porque Deus em cada culto tem uma porção para você, porque Ele sabe da sua necessidade. E para você ser bem nutrido, e para você ter a mesma cabeça, o mesmo pensamento, você precisa estar junto. Posso ouvir um amém? Precisa amar a igreja, você precisa amar esse ambiente, amar mais do que o que você amava quando você ia para os bares. Chegou o dia de ir para o bar, se eu não for, eu vou para o bar. Eu tenho que ir, alguma coisa me chama. Mais forte do que isso agora, você deve sentir um impulso do Espírito a estar no ambiente da congregação. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegria em participar da casa do Senhor, dos cultos, na presença de Deus. O cara que eu quero ser usado por Deus, mas vai na igreja uma vez por mês. Quer ser usado, mas sabe, é compromisso abaixo de zero nas coisas do Senhor. Não tem responsabilidade com as coisas de Deus. Meu irmão, então assim, você que já é convertido, pega isso, vamos avançar, vamos crescer. Você que está chegando agora nessa igreja, comece a olhar o que eu posso fazer aqui. Eu quero me vincular, eu quero fazer parte, eu quero somar, eu quero ser bênção aqui nesse lugar, eu quero estar até o pescoço nesse lugar. Ame a casa do Senhor. O que eu tenho que fazer para chegar em outro nível? Eu tenho que me batizar, eu tenho que crescer, eu tenho que me relacionar. O que eu tenho que fazer? Eu quero, porque já que eu saí do mundo e estou no reino de Deus, eu vou viver intensamente no reino de Deus. Porque se eu tivesse feito como muitos na minha época se converteram, sido apenas um crente de ir na igreja e voltar, e não colocar em prática aquilo que eu aprendia, eu estaria lá até hoje, como eles estão. Então o culto é lugar de você se arregimentar. Culto é lugar de preparar soldado. Culto é lugar de você aprender. Culto é lugar de você pegar armadura. Aí quando você sai lá fora, você vai lutar as suas lutas segundo o que aprendeu no culto. Essa igreja fala de lugar secreto. Essa igreja fala de jejum, fala de oração, fala de santidade. O que você está fazendo com tudo isso que você está aprendendo? Pastor, eu volto com o coração aberto a aprender tudo de novo. Não é ruim isso não. Mas enquanto você estiver nesses altos e baixos, você não cresce. Você precisa se comprometer. Você precisa fazer da igreja uma segunda casa sua. Você não tem um compromisso de voltar todos os dias na sua família, para sua casa. Você não tem nem cabeça para sair de lá, né? A igreja é do mesmo jeito. Você tem que tomar para se vestir a camisa. Essa é a minha família. A minha família, debaixo da graça. Amém? Essa igreja é uma família. Olha para quem está do seu lado, diga: você é minha família. Diga: você é minha família. Eu não vou sair daqui. Diga: eu não vou sair daqui. Aleluia. A unção que veio sobre Eliseu não veio à toa. Irmão, tudo que está na Bíblia está para o nosso ensino. A terceira etapa para Eliseu conquistar essa unção é a etapa de Jericó. Eles vão para Jericó. No versículo 4, Elias diz: fica aqui porque eu vou para Jericó. A palavra Jericó quer dizer perfumado, perfume. Sabe o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 2? Que nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos o bom? Nós somos o bom perfume de Cristo. Vamos lá para 2 Coríntios. Só para não ficar nas minhas palavras, porque é um texto bonito que eu quero ler com você. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 em diante. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume, o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes que se perdem, certamente cheiro de morte, para a morte. Não é o que as pessoas pensam de nós, os crentes. Morreu.
Não é isso? Acho que pode ligar mais um, pelo menos esse é. Estou sentindo calor, não sei porquê. Vamos lá. Para minha família, irmão, presta atenção. Eu sou um músico, sou de família de músico. Meu pai é sanfoneiro. Eu tenho um irmão que tem uma banda em São Paulo. Ele começa a tocar de terça, vai até domingo tocando. Só tem a segunda. Ele faz show daqueles que bagunça mesmo e anima a plateia. Tem um irmão que mora em Brasília, baixista. Entre 150 baixistas que fez um concurso lá, ele saiu em primeiro lugar. O cara é bom. Só eu que saí meio ruim. Porque antes de aprender direito, eu me converti, graças a Deus, aí eu fui para outro rumo. Então eu sou músico, minha família é músico. E da família dos meus avós que fui criado, eu seria um valor tremendo como músico. Mas sabe qual é a sensação que se sente? Rapaz, o menino está até aprendendo sanfona, o menino é um guitarrista, o menino é um músico. Mas não presta, não serve para nós. Para a cabeça da minha família, que vive nas farras, nas festas, que vive, sabe, celebrando os festejos de São João e os festejos da cidade, eu sou como um neutro, um peso morto, porque eu não sirvo, eu não animo, eu não compactuo, eu não estou junto. A Bíblia diz que nós, como perfume de Cristo, somos um cheiro de morte para a morte. Porque as pessoas olham para nós e elas pensam que nós não morremos, não morreu, acabou o homem. Mas para os que são salvos, cheiro de vida para a vida. Nós que somos salvos, sabemos o que somos, sabemos para onde estamos indo. E sabemos que somos o bom perfume de Cristo. E as pessoas são nossas inimigas, resistem a nós, até ter a primeira revelação. Quando elas começam a entender a palavra, elas se apaixonam por nós. Um dia desse, nós recebemos aqui uma jovem senhora, agora casada. Eu tive o privilégio de fazer o casamento. Foi o último casamento que eu fiz na outra igreja, que era nesse lugar, foi nesse lugar aqui, no outro ministério. Que quando ela era adolescente, lá no sul do estado, eu pregava no rádio, ela mandava a irmã dela, que era convertida, mandava desligar o rádio, que ela não aguentava ouvir a minha voz. Eu não quero ouvir a voz desse Zezinho, isso é enjoado demais, o menino enjoado. E aí a gente ia evangelizar, e a irmã dela ficava contando as experiências, a gente expulsando os demônios e pregando, e as pessoas convertendo, e ela ficava zangada. E eu vim para Teresina, ela veio para Teresina, e eu pastoreei ela, fiz o casamento dela, e ela é apaixonada por nós, por minha esposa e eu. Está em outro ministério, mas de vez em quando visita a gente. Enquanto ela não entendia o evangelho, eu era um capeta para ela. E quando ela entendeu o evangelho, eu virei um profeta para ela, virei um homem de Deus para ela. Então é assim que acontece. As pessoas que não entendem o evangelho, saiba, elas são educadas com você, mas no fundo, elas sentem que você morreu, que você não serve mais. Mas elas vão entender o evangelho, e elas vão amar você. Continue orando, jejuando por elas, porque, irmão, não é você que vai voltar para o ambiente delas, porque você já conhece o ambiente lá do mundo, você já sabe, você já veio de lá. É você que vai trazer elas para o ambiente da fé, e vai fazer com que elas sejam também perfume de Cristo. Quem diz amém? Então, essa fase de Eliseu é quando ele já viveu o Gilgal, já viveu o Betel, já tem um tempo de relacionamento, já se vinculou, já criou compromisso, já está tão perto do profeta, que agora ele começa a carregar o perfume do profeta. Quando a gente chega na igreja, a gente chega assim, a gente se aliança, aí passa um tempo, e aí Deus vai nos chamando para uma intimidade maior. E aí você passa aquela fase onde tudo é muito bonito, as palavras são bonitas, sabe, tudo que acontece na igreja é muito bonito, e começa a ficar normal. Aí Jesus diz assim: ei, agora você precisa sair dessa fase da novidade e entrar para uma novidade maior. Chega para perto, eu quero você mais perto. Os crentes não deveriam, depois de 2, 3, 4, 5 anos, se esfriar na fé. Eles deveriam aumentar a fé, eles deveriam se aprofundar mais, eles deveriam aumentar mais a sua comunhão com o Senhor. Porque quando você passa da fase onde você entende tudo, se situa na casa do Senhor, agora é hora de você crescer um pouco mais na sua intimidade com Cristo, de maneira que, pela sua maturidade, pela sua envergadura espiritual e pela sua intimidade com o Senhor, agora onde você anda, você exala o perfume de Cristo. As pessoas vão irritar você e você se comporta como Cristo. As pessoas estarão perto de você e você vai respirar, vai se comportar, vai olhar, vai gesticular e vai falar como Cristo. E as pessoas vão dizer: tu só pode ser crente. Intimidade com Jesus. Eu não quero que lá fora as pessoas digam assim: ó, você só pode ser da
avivamento, né? Ah, você só pode ser aquele pastor, né? Não, eu não quero isso. Eu quero que onde você estiver, as pessoas possam olhar e dizer assim: olha, eu vejo Jesus em você, eu sinto a presença de Jesus em você. É o perfume de Cristo. As pessoas lá fora vão ter mais sensibilidade. O desafio maior, sabe qual é? É a esposa olhar para você e dizer assim: olha, estou vendo que você está na bênção. Você está perto do Senhor, eu sinto a presença de Deus na sua vida. A esposa olhar para o marido e dizer: eu sinto Deus na sua vida, homem. Ah, que privilégio. Perfume de Cristo. Eu quero exalar isso. Eu quero demonstrar isso em todos os meus comportamentos. Eu sei que é difícil, é um desafio, mas faz parte do que o Espírito está fazendo na nossa vida. Fique mais um pouco com Jesus, que você vai começar a liberar o aroma dele. Isso é mais importante que discurso, mais importante que palavras bonitas. Quarta fase, etapa de Eliseu é o Jordão. Jordão fala de fluir. Jordão fala do rio. Fala do fluir do rio. Jesus fala assim, ó: aquele que tem sede, vem a mim e beba. E aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. E ele falava do Espírito Santo. E aqui está o segredo de Eliseu. A gente pensa que a unção e que o Espírito Santo veio sobre Eliseu a partir do momento que a capa desceu. E eu digo que não, meu irmão. Quando a capa desceu, o Senhor só selou aquilo que ele já estava fazendo na vida de Eliseu. Quando ele chega no Jordão e passa pelo Jordão, o Jordão fala de fluir. Depois de 4 vezes, Elias diz assim: ó, pode ficar aí. Depois dos profetas dizer assim: ó, teu mestre vai morrer, larga ele, começa a preparar o seu ministério, porque ele vai morrer, ele vai partir, Deus vai levar ele, morrer não, ele vai levar ele. E ele diz assim: eu não abrirei mão, eu tenho um ministério que é servir o meu Senhor, estarei com ele até o último ponto. Quando eu faço aliança com o Senhor, quando eu aprendo a andar na casa do Senhor, quando eu me aprofundo mais no meu relacionamento com o Senhor Jesus, então eu passo a viver uma fase do fluir. As coisas começam a fluir, e isso se chama ser guiado pelo Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo. Eliseu estava tão cheio do Espírito, tão guiado pelo Espírito, que quando os profetas receberam a mensagem no grupo do WhatsApp deles, a mensagem veio para todo mundo ao mesmo tempo, era um grupo, ou então uma linha de transmissão, que quando disseram: tu sabia que teu Senhor... Ele disse: não se preocupa não, a mensagem chegou para mim também. O cara estava guiado pelo Espírito. Quando Elias dizia assim: fique aqui, ele já sabia o que o Espírito Santo tinha para ele. Eu não fico, eu sei o que vai acontecer. Quando eles atravessam o rio, que Elias diz assim: ó, pede-me o que você quer. Pede-me o que você quer, enquanto há tempo, que a qualquer momento eu sou levado. Sabem que estágio Eliseu estava? No mesmo de Josué. Quando Deus diz para Moisés: Moisés, escolhe entre os homens Josué filho de Num, aquele que tem o Espírito. Deus fala assim: escolhe Josué, porque Josué tem o Espírito. Josué tinha o Espírito por quê? Porque ele passou pelo mesmo processo de Eliseu. Ele estava perto e foi até o fim com Moisés. É impossível um cristão seguir esse processo e ele não ter o Espírito de Deus. Quando Elias fala assim: ó, pede-me o que você quer, eu vou usar das minhas palavras para dizer o que na verdade Eliseu quis dizer para Elias. Quando Eliseu diz assim: ó, eu quero porção dobrada do que há em ti. Ele não está dizendo assim: ó, eu quero tua habilidade, eu quero a tua oratória, eu quero o teu ministério. Não. É como se Eliseu estivesse dizendo assim: ó, o que eu quero de você, você não pode me dar. O que eu quero de você é o que há de Deus em você. Elias teve tanta consciência de que não poderia dar para Eliseu o que ele estava pedindo, que ele disse assim: ó, vamos fazer o seguinte, se você me ver subindo, vai acontecer. Se você não me ver, não vai acontecer. Ou seja,
não está na minha administração. Eu não posso te dar o que você está pedindo. Só um pode te dar o que você está pedindo. É Deus. Só Ele. Isso significa, meu irmão, que Elias não impôs a mão sobre Eliseu. Elias não deu espírito para Eliseu. Quando Elias foi levado no redemoinho, o espírito já ficou com Eliseu. E quando a capa desceu, que ele pega a capa e ele diz assim, ó: cadê o Deus de Elias? E ele joga a capa. O rio se separa. O mesmo milagre acontece. Por que é que Eliseu, presta atenção, olha, presta atenção. Os que estão buscando a unção vão entender agora o que eu estou falando. Por que é que Eliseu, ele pergunta: onde está o Deus de Elias? E lança a capa. Porque Eliseu não sentiu nada mais do que o que ele já tinha quando ele recebeu a capa de Elias. Ou seja, Eliseu já andava na unção de Elias. Presta atenção. Quando você começa a se aliançar com o Senhor, quando você começa a se aprofundar nesse compromisso, quando você começa a ter o perfume de Cristo, essa unção vai crescendo na sua vida de tal maneira que as pessoas oram por você, que as pessoas impõem sobre você, e você não sente que recebeu nada mais, e de repente você começa a perceber que as coisas começam a acontecer na sua vida de maneira sobrenatural, e você não diz: meu Deus, que hora foi que aconteceu? Quando foi que eu recebi essa unção? Não teve um momento, ela foi crescendo e você não foi percebendo, você foi se adaptando a ela. Aqui tem mais gente ungida do que o que você imagina. Começa a pôr as mãos sobre os enfermos, começa a expulsar os demônios, e você vai ver Deus se usar poderosamente. Ei! Deus só quer selar essa palavra, para selar essa palavra, para chegar para você e dizer assim: ó, você já tem a unção. Começa a soltar o que tem em você, a unção já está aí. Fique de pé. Tem gente que diz assim: meu Deus, fazia tempo que eu não me tremo mais, fazia tempo que eu não estou sentindo. Meu irmão, é porque de repente você está mudando de estágio, você está se adaptando com a unção. Os outros vão sentir, mas você já carrega isso há muito tempo. Chegou a hora de Deus usar você. Se você não tem percorrido essa caminhada de maneira coerente, se você não tem se aliançado, não tem se comprometido com a casa do Senhor, se você não tem se aprofundado no lugar secreto, então a razão para você não estar andando nessa unção. Mas nunca é tarde, meu irmão, nunca é tarde. O que mais acontece são pessoas que estão há 20 anos na igreja e de repente se despertam para buscar Deus de verdade, e as suas vidas são mudadas para sempre. Nunca é tarde. Enquanto a vida é esperança, mais vale um cão vivo do que um leão morto. Se você está vivo hoje, é hoje que você precisa entregar o seu coração, se entregar completamente, dizer: Deus, a minha caminhada vai ser diferente. Eu vou me comprometer, eu vou entrar no secreto, eu vou carregar o perfume de Cristo, e eu vou andar na unção do Espírito. Vamos, comece a adorar, comece a louvar, comece a glorificar o Senhor. Senhor, que nessa manhã essa capa caia sobre nós, porque Jesus, como Elias, também foi assunto aos céus. O Espírito 10 dias depois desceu. O Espírito já está aqui, a unção já está aqui. Nós queremos viver essa unção. Senhor, começa a habilitar, começa a forjar, começa a preparar, começa a usar aqueles que já estão carregando o manto. Usa para curar os enfermos, usa para libertar os cativos e oprimidos, usa para pregar o evangelho com ousadia. Usa. Deus, levanta os homens e mulheres que o Senhor já tem ungido neste lugar. Pega essa capa sobre a sua vida agora. Pega essa capa sobre você. Pega essa capa, porque essa unção já está aí. Não é o pastor Zezinho que te dá, não são os pastores deste lugar que vão te dar. Quem te dá é Deus. Se você já tem andado com Ele, então essa capa já está em você, essa unção já está em você. Começa a soltar isso e começa a se comprometer. Eu vou seguir, eu vou cumprir o propósito, eu vou até o fim. Essa igreja
Essa igreja foi chamada para andar na unção do Espírito, andar em avivamento, viver o avivamento e ser o ambiente de avivamento para essa geração. E você faz parte disso, meu irmão. Pega isso, pega a unção que já está aqui. Pega, 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 pega. Essa unção já está aí. Pega, deixa o Senhor ungir você. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai experimentar coisas gloriosas. Já adoramos o Senhor. Vão se abrir sobre a tua cabeça. Escadas vão ser postas. Anjos vão subir e descer. E você vai ver milagre. Você vai ver o sobrenatural. Deus vai te usar. Vem, Senhor. E vem Espírito Santo. Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos. Diga comigo: Senhor Jesus, eu creio que o mesmo processo é para mim. Me ajude a viver na aliança do Senhor em Gilgal. Me ajude a viver e me aprofundar, me comprometer na casa do Senhor. Me ajude a ir para o secreto, a buscar uma intimidade maior, ir para Jericó, para exalar o teu perfume. Sobretudo, me guia pelo teu Espírito. Me ensina a ser guiado pelo Espírito Santo. Flua dentro de mim e a partir de mim para a vida eterna. Espírito Santo, Tu és o Senhor da minha vida. Elias não tinha nada que o Senhor não tenha dado a ele. Eliseu não recebeu de Elias, recebeu do Senhor. E é do Senhor, Espírito Santo, que nessa manhã eu recebo uma porção maior, uma porção dobrada do que já havia em mim. Continue com os olhos fechados. Deus está fazendo coisas lindas aqui nessa manhã. Está despertando pessoas para uma caminhada mais profunda com Ele. E tem gente aqui nessa manhã que Jesus está chamando para a conversão. Você que não é crente ainda, você que não fez essa decisão, Jesus está chamando você para se converter, para entregar, para andar nesse caminho de verdade. E você que de repente já andou no caminho, mas se afastou, saiu, precisa hoje voltar para o caminho do Senhor, se reconciliar com Jesus, para que essa presença do Espírito Santo também possa ser real na sua vida. Então nessa manhã, quem é a primeira pessoa que vai entregar sua vida para Jesus, vai se converter ao Evangelho agora, vai mudar a sua história? Levante a mão e eu vou orar por você. Você que nessa manhã está disposto a se entregar, está disposto a fazer como Eliseu, abrir mão do seu passado e se aliançar com o Senhor, se entregar a Ele, para que a sua semente agora seja santa, para que Ele possa apagar o seu passado e te conduzir para uma vida nova. A Bíblia diz que assim que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então você que está disposto a fazer isso, levante sua mão e eu vou orar por você. Vamos, Jesus está chamando você. Ele está chamando você a abrir mão da sua história, do seu passado e recomeçar uma vida nova com o Senhor. Você é livre para fazer isso. Ninguém pode impedir você. As pessoas que de repente criticam, elas não podem te salvar. Só há um que pode salvar, que é Jesus. Então vale a pena você decidir por Ele, porque Ele decidiu por você na cruz. Então você que quer entregar sua vida para Jesus agora, levante sua mão. Vamos, Jesus quer salvar você. Ou você que já andou na igreja, teve firme, mas se afastou, se desviou, sabe que precisa se reconciliar, voltar hoje para os caminhos do Senhor. Você está fora, está do aprisco, precisa se vincular de volta. Então é para você também. Vamos, cadê você que vai se reconciliar ou vai se entregar pela primeira vez? Vamos, tenha coragem, tenha fé. Jesus está chamando você.
Vamos, tem alguém? Tem alguém? O Senhor está chamando você. O Espírito Santo já está tocando você. Você sabe disso. Que essa é uma tremenda oportunidade que Ele está dando para você. Os cultos de domingo de manhã aqui vão lotar, irmãos. Vão lotar, vai encher de gente. As almas virão com fome e sede da presença de Deus. Vamos aproveitar esse momento da pequena coisa, porque nós vamos viver coisas estrondosas neste lugar. E Deus vai salvar muita gente. E hoje mesmo Ele está chamando pessoas aqui. Cadê você? Você que sabe que embora coisas boas aconteceram com o teu passado, coisas ruins também aconteceram, e que você não deve carregar esse histórico de maldade, esse histórico de culpa para o seu futuro. Ele quer anular isso hoje, a partir de agora. E é quando você entrega a vida para Jesus que Ele apaga o teu passado, e Ele então escreve uma nova história na sua vida. Tem alguém? Se tiver, se manifeste. Pastor, hoje eu quero, hoje é meu dia, hoje eu quero assumir um compromisso com Jesus. Quem está aqui nessa manhã e quer fazer isso? Quem? Você que não fez ainda, você que ainda não assumiu esse compromisso. Não tem? Tem certeza que não tem? Não tem ou tem e não está correspondendo? O Senhor está chamando você. Não volte por aquela porta com a sensação de que você disse não para a maior oportunidade da sua vida. Pai, em nome de Jesus eu oro por todos que estão sendo chamados, estão tendo consciência do chamado e ainda não estão conseguindo dar uma resposta. Eu oro para que o Senhor conceda mais tempo, mais oportunidade, porque é mais importante a salvação do que qualquer coisa. Então, continua trabalhando. Que essa unção que o Senhor já liberou nessa palavra seja consistente na vida de cada um aqui. Os que já estão nessa aliança, vivam, desfrute, cresçam nessa unção. Os que ainda não estão, já comecem a provar da beleza que é andar no caminho do Senhor. Começam a sentir o gosto de ser tocado pelo Espírito, de ser trabalhado pelo Espírito Santo no coração. Pai, que o trabalho do Senhor seja lindo, maravilhoso no coração de cada um. Que teu amor, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo continue na vida de cada um, e quem crê e recebe diz amém. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor, aleluia. Tome essa palavra e faça ela fazer sentido na sua vida, amém? À noite, às 18 horas, nós teremos nosso segundo culto e uma semana de vitória para a sua vida. Abraço pelo menos 600 pessoas aí perto de você e declare uma semana de vitória para você, em nome de Jesus. Por tudo que tens feito